Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 31 de maio de 2019. Agora 7 horas em ponto. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Vacinação contra a gripe aberta a toda a população a partir de segunda-feira. Beneficência coloca salários em dia depois da ameaça de paralisação. Uso do FGTS para pagamento de dívidas na pauta da Câmara dos Deputados. A arroba do boi gordo mantém-se estável a R$ 144 à vista no Rio de Janeiro. Saca do açúcar cristal 50 quilos fechou ontem com ligeira alta de 0,98%, cotada a R$ 65,79. O dólar comercial fechou ontem cotado a 3,977, variação de mais 0,05% para o dia anterior. Pesquisadores criam sensor para diagnóstico de Zika com gota de urina e resultado na hora em Campinas. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campus 99797-1007. 100.7 Mix. Temperatura no momento 21 graus, máxima do dia prevista para 32 dias de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Também para o fim de semana, sábado e domingo, a mesma previsão. Agora vamos ao trânsito. Nesta manhã de sexta-feira, fluxo de veículos está moderado na saída da Campos Farol, com acesso a 28 de março, nas imediações também do Mercado Municipal e na Beira Valão, e rotatória próximo ao Shopping Estrada. E numa passada pela BR-101, o fluxo de veículos é bem tranquilo, principalmente nos trechos duplicados. Mix Notícias. O público prioritário para a campanha nacional de vacinação contra a influenza tem até hoje para se vacinar com exclusividade. A partir de segunda-feira, dia 3, as doses restantes da campanha ficarão disponíveis para toda a população. Depois de manifestações na semana passada e ameaça de paralisação das atividades por falta de pagamentos de salários, 13º e férias, funcionários da Beneficência Portuguesa de Campos tiveram as situações regularizadas. Eles alegavam que estavam há 6 meses sem receber. Ontem, no hospital, um dos servidores informou que a direção também pagou o 13º de 2017 e 2018. As férias foram regularizadas até fevereiro e a expectativa agora é quanto aos próximos meses. Ouça Mix. A movimentação da conta do FGTS para amortização ou quitação de dívidas tributárias como IPVA, IPTU e Imposto de Renda é proposta em projeto que tramita na Câmara dos Deputados, podendo ser aprovado na próxima semana. O texto prevê saque de até 50% do saldo, desde que comprovada a impossibilidade de quitação dessas dívidas. A tramitação se dá em caráter conclusivo e depende de análises das comissões específicas. Mix Notícias. Alunos, professores, servidores de instituições de ensino de Campos e representantes da sociedade se reuniram na tarde de ontem no calçadão do centro da cidade, num ato em defesa da educação pública e contra os cortes de verbas na área. Pela manhã, alunos da UENF, em frente à instituição, atearam fogo em pneus e, após as chamas terem sido apagadas, eles permaneceram no local com faixas. Até o final do ano, o efetivo da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro deverá estar reforçado com 5.000 novos policiais. Para tanto, o governo prepara concurso. Em junho, serão chamados mais 500 candidatos da seleção de 2014 para o curso de formação. No início do mandato, o governador Wilson Witzel prometeu aumentar o número de praças, divulgando inclusive uma programação que foi confirmada por ele na última segunda-feira, dia 27. 100.7 Mix. Trabalhadores que têm direito ao PIS/PASEP precisam ficar atentos ao calendário de pagamento, que é baseado no mês de nascimento. O prazo para a retirada acaba no dia 28 de junho e quem não fizer o saque perderá direito ao benefício. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia lembra que o valor varia entre R$ 84,00 e R$ 988,00, de acordo com o tempo trabalhado em 2017. Construído em área doada pela antiga usina São José, o campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Campos,
corre risco. Isso porque um grupo de empresários que comprou a usina tenta retomar o espaço. A direção da universidade teme que haja a ordem de despejo e as pesquisas realizadas pela instituição, principalmente em relação à cana-de-açúcar produzida no estado, sejam prejudicadas. Mix Notícias. Militares das Forças Armadas que passam a reserva deixam de receber verbas por serviços que já não fazem. O parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR, foi encaminhado em dezembro de 2016, mas somente agora é colocado em prática. O parecer foi solicitado, à época, pelo Ministério da Defesa. Nele, a PGR diz que militares na reserva apenas têm direito a receber a remuneração base e suplementos expressamente previstos na lei. Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, com o objetivo de alertar para as doenças e mortes provocadas pelo tabagismo, o Dia Mundial Sem Tabaco será marcado hoje por atividades em todo o país. Em Campos, as ações acontecem desde quarta-feira, com panfletagem e orientações em locais estratégicos. São João da Barra, Macaé, Itaperuna e Rio das Ostras têm atividades programadas para hoje. O responsável pelas campanhas no Brasil é o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ouça Mix. Vamos às cotações. A arroba do boi gordo mantém-se estável a R$ 144,00 à vista no Rio de Janeiro, fonte Canal Rural. A saca de açúcar cristal 50 quilos fechou ontem com ligeira alta de 0,98%, cotada a R$ 65,79, fonte CPEA Exalc. Já o dólar comercial fechou ontem cotado a R$ 3,977, variação de mais 0,05% ao dia anterior, a fonte é do Valor Econômico. Preços do petróleo também têm mínima de 2 meses, com queda menor que a esperada em estoques dos Estados Unidos no mês. O Brent está a caminho de perder cerca de 8%, enquanto o WTI deverá registrar retração de cerca de 11%. Mix Notícias. O desempenho da economia no primeiro trimestre deve fazer com que as expectativas para o Produto Interno Bruto, PIB, de 2019 piorem ainda mais. Com o fraco resultado da atividade econômica observado entre janeiro e março, passou a ganhar força entre os analistas um cenário de que o crescimento do Brasil neste ano possa ser inferior a 1%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, quinta, dia 30, que para estimular o reaquecimento da economia, o governo estuda a liberação de recursos dos trabalhadores depositados em contas inativas e ativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, assim que forem aprovadas as reformas, entre as quais a da Previdência. 100.7 Mix. A economia brasileira colecionou mais um trimestre de decepção, com queda de 0,2% no Produto Interno Bruto. Num ambiente de grave crise fiscal e elevada incerteza, o país espera por medidas e reformas que tirem as contas do governo do vermelho e tragam algum crescimento. Até lá, empresários deixam de investir, consumidores adiam decisões de consumo e, neste início de ano, todos os setores, em especial a indústria, deram sinais de fraqueza. A produtividade do trabalho na indústria de transformação se manteve praticamente estável no primeiro trimestre de 2019, com uma queda de 0,1% em comparação aos 3 últimos meses do ano passado, informou nesta quinta-feira a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O resultado da produtividade industrial, calculado com base em estatísticas do IBGE e da CNI, foi medido com base no volume produzido dividido pelas horas trabalhadas. Mix Notícias. A quantidade de reclamações sobre a SEDAI ao PROCON nos 5 primeiros meses de 2019 já ultrapassa o número total do ano anterior. Foram 467 queixas só este ano, contra 439 em 2018. Durante a audiência pública ontem na Alerj, a concessionária recebeu críticas do PROCON e da Defensoria Pública pela má prestação de serviço aos consumidores. A CPI destina-se a investigar as irregularidades na medição do consumo da água pelos hidrômetros das concessionárias. Mais 7 bairros recebem um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti hoje em Campos. O CCZ mobilizará mais de 200 profissionais no trabalho para reduzir os índices de chikungunya, que desde o início do ano somam mais de 3.000 casos no município. Parque São José, Jockey, Tarcísio Miranda, Turf, Flamboyant 2, Salubran e Parque Califórnia
Esses são os bairros atendidos para eliminar focos do mosquito, recolher materiais inservíveis e orientar a população sobre como combater o vetor. Ouça Mix. A indústria da construção civil no Brasil não vai bem. Dados da pesquisa anual da indústria da construção divulgada ontem pelo IBGE apontam perdas de cerca de 93,6 mil pessoas ocupadas e fechamento de 564 empresas nos últimos anos. A pesquisa resume que entre 2016 e 2017, o valor gerado pelas incorporações, obras ou serviços caiu 9,6%, recuando para 280 bilhões em termos nominais. Os microempreendedores individuais, as MEIs, profissionais autônomos com até um empregado contratado formalmente, têm até hoje, dia 31, para entregar a declaração anual do Simples Nacional relativa ao exercício do ano passado. Quem perder o prazo pagará multa de R$ 50 ou 2% dos tributos devidos, prevalecendo o maior valor. Mesmo os microempreendedores que encerraram o negócio em 2018 precisam entregar a declaração. Mix Notícias. A reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro recebeu 276 emendas da comissão especial que discute a matéria na Câmara dos Deputados. O número superou as emendas encaminhadas à proposta do ex-presidente Michel Temer, que foi de 164. O prazo para apresentação de modificações ao texto terminou às 19h de ontem, mas algumas emendas ainda podem ser incluídas no sistema por causa da burocracia da comissão. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro enviou um ofício ontem ao MEC solicitando informações sobre o bloqueio de verbas destinadas à recuperação do Museu Nacional no Rio. O MEC tem 5 dias para encaminhar as informações. A bancada fluminense da Câmara dos Deputados aprovou emendas para o orçamento de 2019, dos quais 55 milhões de reais foram destinados à primeira fase da reconstrução do Museu Nacional, destruído em um incêndio no mês de setembro. Ouça Mix. O Tribunal de Contas da União informou nesta quinta-feira ter aberto um processo para investigar a política ambiental do governo. Ao tomar a decisão, o TCU atendeu a um pedido do subprocurador-geral do Ministério Público que atua no tribunal. Segundo ele, é preciso apurar se a gestão da política ambiental do país tem comprometido a fiscalização e a prevenção do desmatamento ilegal. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomendou que o governo vete a parte do projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que proibiu a cobrança de franquia de bagagem por parte das companhias aéreas em voos domésticos. A manifestação da agência consta de nota técnica encaminhada ontem ao Ministério da Infraestrutura. Mix Notícias. O Ministério da Educação divulgou uma nota na tarde de ontem que afirma que professores, servidores, funcionários, alunos e até mesmo pais e responsáveis não são autorizados a divulgar e estimular protestos durante o horário escolar. Em seguida, orienta que sejam feitas denúncias por meio do site da Ouvidoria do MEC. O plenário do STF não decidiu nesta quinta-feira se a venda do controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladoras precisa de prévio aval do Congresso Nacional e licitação pública. Havia expectativa de que esse tema, que envolve a liminar que suspendeu a venda já efetivada da transportadora associada de gás da Petrobras por 8,6 bilhões de dólares, pudesse ser votado ontem. A votação sobre o assunto só vai ocorrer na sessão da Corte marcada para a próxima quarta-feira. 100.7 Mix. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, veio a São Paulo, onde participou de um evento empresarial e se encontrou com Pelé. É a segunda vez que Obama vem ao Brasil depois que deixou a Casa Branca. A última visita tinha sido em 2017. Falamos sobre como trabalharmos juntos para fazer um mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time, disse Pelé em sua conta no Twitter, onde publicou a foto com o ex-mandatário americano. Pela 7ª rodada do Brasileirão, neste sábado, o Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã às 16h. Já no domingo tem clássico, Botafogo e Vasco às 11 da manhã no Engenhão. E o Fluminense visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada às 16h. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã às 7 da manhã. Mix.